tarde aos nossos queridos irmãos, treinadores, trabalhadores da casa. Vamos então, seguindo nós, esses momentos tão significativos para cada um, na qual nos encontramos aqui na boa companhia dos nossos amigos espirituais. Nossos cumprimentos também aos amigos que acompanharam mais tarde a doutrinária de hoje pelo canal do Cefac no YouTube. Queridos amigos, vamos começar recordando as palavras do líder indiano, o sábio que esteve entre nós, Mahatma Gandhi, quando nos disse que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Certamente, ele fez essa declaração considerando que as bem-aventuranças de Jesus encerram um roteiro precioso para a melhoria de cada um de nós. Porque, de fato, nas bem-aventuranças, Jesus saúda os misericordiosos, os pacíficos, os que sofrem por amor à justiça, os limpos de coração, nos fazendo entender por que é tão importante na nossa caminhada procurarmos ir adquirindo essas virtudes e que tipo de resultado elas podem trazer para a nossa vida. Não só na vida presente, na vida material, mas também na vida espiritual. E hoje nós vamos recordar uma dessas bem-aventuranças. Quando Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículos 6 a 10, nos diz assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Sede de justiça, sem medo de errar, nós podemos afirmar que todas as épocas da humanidade experimentaram essa sensação. Os mais diferentes povos, os mais distantes lugares do nosso globo, sempre se ressentiram de justiça. E quando nós temos fome ou sede de algo, é porque não estamos recebendo em quantidade suficiente, não é? Que nós precisamos. Então vem mesmo essa sensação incômoda de não ter, de não estar satisfeito com o que se recebe. É uma sensação que nos perturba muito, essa de não termos recebido o tratamento que achamos necessário receber. Quando é que nós costumamos ter esta sensação de estarmos sendo injustiçados? É bom que nós façamos uma pausa para lançar um olhar mais atento sobre isso, porque às vezes é importante discernirmos duas situações importantes. Há circunstâncias que de fato nos desfavorecem, retiram de nós aquelas oportunidades que nós de fato merecemos. Há situações em que isso ocorre, mas há também aquelas situações que decorrem simplesmente do nosso desejo de nos acharmos merecedores de recebermos isso ou aquilo. E quando nós não recebemos da forma como nós achamos que devemos receber, nós também costumamos nos sentir injustiçados.
Então vejamos que são duas situações diferentes que cabe discernirmos. Aquelas nas quais nós de fato somos preteridos e sofremos com atitudes injustas de pessoas em relação a nós, daquelas que nós simplesmente temos a impressão de que deveríamos ter recebido algo e não recebemos, e surge aquele vazio, aquela sede de justiça. São situações essas que derivam apenas dos nossos desejos e expectativas não realizados dentro daquele prazo que nós contamos que seria adequado, não é? Aí então nós costumamos nos queixar, nós costumamos reclamar, costumamos nos sentir infelizes, costumamos até mesmo, em alguns casos, reclamar de Deus, dizer que Ele não nos atende, que Ele não escuta as nossas rogativas, que não contempla as nossas necessidades. É uma forma, ainda podemos considerar, uma forma imatura de entender a vida. Há pessoas que dizem acreditar num poder superior, à medida que os seus desejos são atendidos. E quando isso não ocorre, deixam de acreditar. Nós esquecemos que Deus, este poder superior, sempre atende os nossos pedidos. Mas quase nunca da forma como nós queremos, mas sempre atende da forma como nós precisamos. E quando nós entendemos essa diferença, quando nós entendemos isso, a sensação de estar sendo injustiçado já diminui um pouco, já não é tão forte, já não nos sentimos tão desassistidos pela justiça. Nós temos em Pelotas um autor, que é o Sérgio Lopes, autor de vários livros, entre eles O Código do Monte, onde ele fala das virtudes do Sermão da Montanha. E esse autor nos diz que é muito comum termos um pensamento ainda muito infantil, que é esse: se Deus existe, Ele tem que fazer o que eu quero. Grande parte das pessoas tem esse pensamento. Então ele comenta: nem sempre o que queremos é o melhor para nós. Pode parecer um contrassenso essa afirmativa, mas corresponde à verdade muitas vezes. Nem sempre o que queremos é o melhor para nós. Aliás, segue o autor, bem poucas vezes temos uma noção clara do que é melhor para nós. Principalmente em se tratando dos nossos interesses espirituais, nossos focos de interesse são eminentemente materiais. E a vida é muito mais do que a existência física. A estreita capacidade perceptiva de nossas consciências, ainda imaturas, não nos permite perceber isso. Muitas vezes compreendemos o porquê de não sermos atendidos em nossos apelos depois de algum tempo transcorrido. Quantos de nós já não experimentamos isso, não é? Em determinado momento das nossas vidas desejamos ardentemente algo. No entanto, não somos atendidos da forma como nós gostaríamos. E passado algum tempo, quando nós lançamos
damos um olhar para aquela experiência novamente, nós nos damos como foi bom não ter comprado aquele imóvel naquele local que eu gostaria de ter comprado, como foi bom não ter aceito aquela proposta de emprego, hoje já consegui algo melhor, como foi bom não ter iniciado aquele relacionamento que eu achei que fosse dar certo com aquela pessoa, não seria como de fato eu contava que fosse ser. Então são coisas que nós às vezes não temos mesmo aquela maturidade de perceber no momento adequado, porque estamos sendo levados pelas circunstâncias, por outros sentimentos que meio que entravam na nossa percepção. Mas depois de um tempo decorrido nós vamos compreender melhor. E aí também já não nos achamos assim tão injustiçados. A gente vai fazendo as pazes com Deus, como se diz. Então, para que nós possamos perceber se esse nosso desejo de sede de justiça, de estarmos sendo justiçados, é algo realmente real, procede, ou se é apenas fruto das nossas expectativas, dos nossos desejos pessoais apenas. É preciso sempre termos aquela atitude que a doutrina espírita nos recomenda. Olharmos para nós mesmos, nos examinarmos, nos analisarmos e perceber se nós não estamos criando situações conflitivas sem necessidade. Também os amigos espirituais nos ajudam a compreender as nossas dificuldades de lidar com esse sentimento, da justiça. Ali na questão 874 do Livro dos Espíritos, quando é estudada a lei de amor, justiça e caridade, os Espíritos esclarecem que o sentimento de justiça está na natureza. Mas isso leva a Kardec a uma outra indagação. Quando ele pergunta, então, sendo a justiça uma lei da natureza, já que ela está na natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que para outros parece injusto? E a resposta dos Espíritos é porque esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. De fato, os espíritos, sempre muito observadores das condutas humanas, nos lembram que nós confundimos tantos sentimentos. Por exemplo, nós às vezes achamos que amor é uma coisa, confundimos com outra. A tolerância, a humildade, a felicidade. E assim também nós misturamos as paixões humanas ao que seria a justiça. E assim decorrem os problemas àqueles que de fato se valem da justiça para perseguir, misturam as suas paixões, os seus interesses pessoais. Há também aqueles que dizem buscar a justiça, mas na verdade buscam a vingança. Esse, aliás, é um debate que se estende há muito tempo, o que é a justiça, o que é a vingança. Aparece um limite estreito entre um e outro. Porém, na verdade, quem busca a vingança normalmente quer pagar o mal com o mal. Já a justiça está numa escala superior e busca sempre fazer o triunfo do bem, ou agir com acerto. A
busca pela justiça sempre é, claro, uma busca digna que enobrece a conduta humana. Tanto é que, na questão 876, também os Espíritos lembram qual é a base da justiça. Quando dizem assim: o Cristo vos disse querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Essa é a base da justiça. Oferecermos para o outro o que queremos para nós. E assim, sem medo de errar sempre, praticaremos o bem. Porque não vamos querer que o outro nos faça o mal. Então vamos praticar o bem. Essa seria a justiça. Mas, em muitas ocasiões, quando nós nos sentimos feridos pela conduta alheia, desejamos nos vingar. E, claro, não há nenhuma condenação a esse tipo de conduta, esse tipo de desejo. Nós sofremos e, às vezes, queremos que o outro que nos trouxe aquele sofrimento sofra tanto quanto nós, pague pelo mal feito. E em muitos momentos passamos longo tempo da nossa vida tramando uma forma de devolver na mesma moeda, querendo que o outro responda pelos prejuízos que nos causou, enfim, e alegando que com isso estamos buscando a justiça. Nós devemos ter muita atenção quanto a isso, porque ensinam os benfeitores amigos que há uma diferença muito grande, não é, entre sofrer uma injustiça e praticar uma injustiça. A situação de quem comete uma injustiça é sempre muito mais grave do que aquele que sofre essa injustiça. Tanto é que André Luiz nos recorda que só existe um mal que nós devemos temer, que é o mal que nós ainda somos capazes de cometer. Esse sim é que pode nos comprometer gravemente, trazer sérias consequências, porque é o mal que está em nós. O mal que está no outro, cabe a ele responder. Mas aquilo que nós ainda podemos fazer contra outras pessoas acarreta uma responsabilidade grande para nós. Então, é claro, conforme dissemos, que até respeitamos o modo de ver das pessoas que acham justo buscar a vingança por alguma razão. Mas devemos ponderar, devemos considerar que nesse caso estamos lançando sobre os nossos ombros um peso desnecessário. Há um desgaste tremendo de energias, né, da parte de quem busca vingança por alguma razão. Quem sabe seria muito mais meritório toda essa energia aplicada em fazer o bem, toda essa energia aplicada em seguir a vida de modo digno, de modo nobre, mas sem se ocupar com esse tipo de iniciativa de se vingar. No capítulo 12, amigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma instrução dos Espíritos que fala justamente sobre a vingança. E é uma instrução que nos alerta, quando diz assim: a vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros e que tendem a apagar-se entre os homens. Então é algo do qual nós devemos nos libertar, buscar sim os caminhos da justiça, mas não os caminhos da vingança. E quanto a nós que vivemos sedentos de justiça, querendo e cobrando a justiça para conosco, como nós estamos exercendo a justiça para com os demais? Também é uma
pergunta que nós devemos fazer. Estamos nós sendo justos com os outros? Estamos procedendo com justiça com as pessoas que nos cercam? Ou será que nós estamos, às vezes, procedendo como aquela pessoa a qual Jesus se referiu quando contou aquela conhecida parábola do credor incompassivo? Naquela na qual uma pessoa que tinha uma elevada dívida de 10.000 talentos para com seu senhor foi procurá-lo, né? E clamou e pediu perdão, porque naquela época, inclusive, a pessoa podia ser presa por dívidas, né? Podia trabalhar até pagar a dívida. E caso não fosse suficiente, até mesmo seus filhos, a sua esposa, também eram presos, também deveriam responder por aquela dívida. Ele clamou que perdoasse a dívida. O Senhor então considerou e perdoou a sua elevada dívida. Quando saiu dali, aquele que havia sido perdoado foi cobrar a dívida de uma outra pessoa que lhe devia bem menos. Mas foi duro, foi cruel, disse que ia mandar prender. E as pessoas que observaram essa conduta foram então dizer ao Senhor: olha, ele não foi capaz de perdoar uma dívida bem menor. E aí então ele acabou sendo condenado. E nós, às vezes, temos que cuidar e observar se não estamos nós também tendo esse tipo de atitude, não é? De pedirmos e cobrarmos a justiça dos outros, mas estamos sendo rigorosos demais e não perdoando e não sendo complacentes da forma como nós gostaríamos de ter sido tratados. Porque vez ou outra pode acontecer também. E é justamente esses equívocos de conduta que a doutrina espírita amorosamente nos adverte. E nós devemos estar atentos. Mas aqueles amigos que sofrem a perseguição por amor à justiça, que também sabemos que de fato ocorre. O próprio Cristo foi um exemplo. O próprio Cristo, que agiu sempre com amor, com justiça, acabou sendo perseguido, acabou sendo julgado injustamente, condenado injustamente. E o que aconteceu depois desse julgamento injusto, cruel, violento? Jesus ressurgiu com seu corpo espiritual luminoso, triunfante de todos os dissabores, de todas as injustiças, de todas as violências, e nos trouxe a comprovação da vida imortal. Nos trouxe a comprovação da sobrevivência da alma e de todos que sofrem as injustiças, de todos os que são perseguidos por amor à justiça, de fato são saciados. Serão consolados, mas onde encontrarão essa consolação? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Justiça das Aflições, no capítulo 5, nos esclarece que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso. Então é claro que Jesus não se referia apenas à vida presente, à vida física. Quando ele diz que aqueles que sofrem perseguição à justiça serão consolados, pode acontecer na existência presente? Pode. Mas, por certo, também isso acontecerá na vida futura, na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida.
A experiência terrena é uma etapa importante, claro que é, mas é uma etapa, não é o nosso destino final, é uma passagem. E na sequência desse capítulo que fala sobre a justiça das aflições, vem todas aquelas considerações de Kardec, sempre muito lúcidas, muito ponderadas, e que nós costumamos sempre recomendar, em especial para as pessoas que passam por esses momentos de estarem tendo essa sensação aí de sede, de justiça, de estarem sendo injustiçadas. A leitura do capítulo que fala sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. À medida que nós vamos lendo com calma, nós vamos percebendo, amigos, que não há injustiçados. Não há injustiçados. Tudo acontece por uma razão muito justa e cada um de nós recebe, sim, conforme as suas realizações. As aflições que nos acometem podem ter origem na vida presente, muitas vezes pelos nossos próprios descuidos. E também podem ter origens profundas, desconhecidas para nós, pelo menos por algum momento, em vidas anteriores, em existências anteriores. Porque a vida não é só a existência presente. Então, tudo tem uma razão, tudo tem uma causa, e nós sempre respondemos pelos nossos atos, sejam bons ou ruins. Sempre recebemos conforme as nossas realizações. Então, nesse sentido, de fato, nós vamos aprendendo a ver que mesmo nos momentos que nós vemos injustiça, não há injustiça. Há a resposta devida às nossas próprias iniciativas. Também fica para nós o recado amoroso da benfeitora Joana de Ângeles, quando nos diz assim: não permitas que os maus te entrarem na trilha por onde segues. Confiante, ora e suplanta as dificuldades. Injustiças te perseguem, não faças caso, não as valorizes, porque somente a verdade é imperecível. Os homens que cometem as injustiças logo não mais estarão na terra. Preocupa-te somente em oferecer o teu amor a quem necessita. Não permitas que a inveja e a maldade empanem o brilho das tuas conquistas. O que importa é a tua semeadura nobre, digna de cada dia, para que ao final da jornada possas olhar para trás e ver somente o rastro de bênçãos que deixaste em tua caminhada. Então, fica este recado, amigos, que nos faz pensar essas palavras tão edificantes de Joana, que nos convidam a não nos deixarmos dominar por aquele sentimento de autopiedade, adotarmos uma atitude mais produtiva, eficiente em favor de nós mesmos, eficiente em favor da nossa paz, oferecendo o melhor que pudermos. Mesmo naqueles momentos que não estamos recebendo, ou julgamos que não estamos recebendo
aquilo que nos parece ser justo ou adequado, procuremos sim deixar um rastro de bênçãos, para que a gente possa olhar para trás, como ela diz, né? E ficar com a consciência em paz. Ver que de nossa parte deixamos algo de bom. Não deixamos desejos de vingança, não deixamos rastros de ódio, de ressentimento. Possamos olhar para trás e ver o nosso esforço em fazer o melhor. Ainda que não tenhamos sido plenamente bem-sucedidos como nós gostaríamos, mas pelo menos aquela sensação de paz vai nos acompanhar com toda certeza. E sairemos vitoriosos das nossas provações. Pois assim aconteceu com o nosso amado Mestre. E assim acontecerá conosco também. Ressurgiremos na vida espiritual, libertos das necessidades da matéria, com uma consciência pacificada. E seguiremos para novas descobertas, para novas conquistas, para novos afetos, nesta vida que segue sempre. Na dimensão material, na dimensão espiritual, sempre a nos oferecer as experiências necessárias para a nossa evolução. Então, sigamos em paz, que os nossos bons amigos possam sempre estar nos influenciando para o bem, sempre estar despertando em nós a necessidade de servir, de amar e de perdoar. Muito obrigada pela atenção de todos. Que estejamos em paz, sempre envolvidos por essas energias salutares que vêm do nosso amado Pai Maior.